Agora a gente vai falar um pouquinho de Andor, que é como se fosse um Rogue One zero, né? Porque a história ela é muito complementar, né? Na realidade, a série ela acaba fazendo que o Rogue One a gente prefere até que ele Hum. mude o nome, né? Porque acaba sendo sobre o Andor. Então, eu acho que o filme podia ser renomeado Andor, Rogue One. É uma história Star Wars. Porque muda tudo, né, com essa série. Essa série ela veio para apresentar lá um personagem principal, aí contando a história dele, como ele chegou lá e emenda direto no filme. É assim, ninguém dava nada por ela. Ela não teve muita audiência como deveria, mas muitas pessoas, a crítica especializada, assim, gosta muito. Ela é muito bem elogiada, principalmente a segunda temporada. E eu gostei muito, cara, muito divertida a série, assim. Pra quem gosta de Star Wars, ela é um prato cheio. E vocês aí, tio Léo, Rael, o que vocês acharam Quer disso? acrescentar, Léo, sobre Andor? Vai, Depois fala. vai lá que eu sei que tu vai me dar aí o pano de fundo perfeito. Larga o Porque braço. o Léo, como o Douglas falou, o Léo, ele é filosófico e É. Andor, para mim, traz muita filosofia. Andor, eu acho que disparado, Andor e Rogue One, para mim, traz muita filosofia, principalmente saindo um pouco do foco da filosofia dos Jedi, Sith, e entrando mais na trama político-espacial do universo de Star Wars. Eu acho que Andor e Rogue One, eles são digamos assim, a produção mais adulta que Star Sim, Wars sim, tem, sim. Isso é muito né? falado também. Porque é impossível falar dessas duas produções sem falar de algum contexto político, né, que se queira passar ali, sem entrar em ideologias, mas se atendo principalmente ali ao conflito dos rebeldes com os imperiais, né, a toda a filosofia de revolução, de retomar ali a ordem das coisas, né, e como sacrifícios precisam ser feitos, e muitas das vezes por pessoas que não têm tanto protagonismo, mas são pessoas que estão cada uma ali no seu devido lugar, fazendo a sua parte em pequenas ações, né, principalmente Andor apresenta justamente ali o Cassian Andor como esse cara que ele começa ali como um cara insignificante, o cara ali de um planeta Sim, sim. que sofreu um revés na vida dele e assim como no início o Luke Skywalker, né, recebe ali aquele chamado, né, para o propósito, ele rejeita no início, né? Ele não quer se envolver. Ele tem ali a forma dele de viver ali dele. E ele não quer assim se envolver em tramas maiores. Ele não quer fazer parte da Aliança Rebelde contra os imperiais. Ele tem ali uma questão a ser resolvida. Isso está na primeira temporada. Já na segunda temporada já mostra essa transição de um cara que começa a entender por que que ele tem que combater os imperiais, por que que ele tem que liderar, digamos assim, missões que ninguém quer fazer, ninguém está disposto a fazer. Mas ele é o cara para essas missões. E uma dessas figuras de liderança ali, que é o Luffy, né, apresenta muito bem isso para ele. Eu gosto muito desse personagem do Luffy, Também, né? Ele também. traz muito essa filosofia da rebelião que não é dita nas sequências principais, mas essa série ela se encarregou muito bem de trazer diálogos ali muito afiados, muito bem construídos, muito bem elaborados, dar o devido aprofundamento de cada um dos personagens. Então eu acho que a série Andor, ela traz assim uma abordagem assim que as pessoas não sabem, mas quem parar para assistir vai gostar e vai ver com outros olhos, né, a franquia Star Wars como um todo. E tu, É Léo? isso. Agora a minha filosofia vai ser até frágil, né? Gente, é o seguinte, eu vou finalizar Andor e vou dar início, né, a Rogue One. E finalizo o Andor da seguinte forma, como vocês dois colocaram muito bem, ela é de fato a cola do Star Wars jovem para o adulto. Ela até transcende a questão da adolescência ali. Ela supera a expectativa. No passado, quando eu vi a primeira parte, eu não fui tão fã. Por quê? Porque esconderam da gente na primeira temporada
o fator realmente da espionagem bruta, porque para mim Andor meio que virou 007 que deu muito certo na galáxia. Ele conseguia cobrir as missões com a maneira mais adequada, e o Luffy era o cara que, porventura, era como se fosse nada mais ou menos que o Jedi Yoda. Ele era o mestre que era necessário, mas com todo o mal que estava dentro dele, por trás dele, que ele olhou e falou: eu não quero a República dessa maneira, ela tem que ser melhorada e eu não preciso e nem tenho que pensar no Império. E ele, no passado, foi exatamente aquilo que ele queria extinguir, né? E deixa-se muito claro que, por exemplo, nasce ali a rebelião de verdade. Quando a gente é apresentado no 4, 5 e 6, a gente já vê tudo em movimento. Mas para aquilo ali acontecer, Andor fez nascer essa situação. Então, quando, por exemplo, tem uma estrutura dele, que apenas em Rebel você vê, eu não lembro agora qual é a temporada exatamente, o episódio, mas que a senadora, esqueci o nome dela também, com certeza, a senadora em si, que inicia o processo antes, né, para com que todo mundo da Aliança Rebelde realmente se unificasse, ela aparece dentro de Rebels, recebendo as naves em si, que vão ser usadas futuramente. E aí é onde a conexão entre Andor e Rogue One se estabelece. É onde se entrega exatamente os planos da Estrela da Morte, é onde se realmente se fala, olha, os cristais Kyber que um dia foram utilizados para com que os Jedi, né, pudessem auxiliar na batalha na galáxia, ele começa a munir a maior arma de destruição intergaláctica. E é onde Andor entrega para a gente, a Rogue One, o como é necessário que tudo aquilo que estava em separado se una, né? Porque a gente tem vários líderes da rebelião juntos ali, só que ao mesmo tempo separado e fazendo com que a coisa não andasse. E os imperiais fingindo que não estavam unidos, quando na verdade a união deles era cada vez mais poderosa, mais efetiva. Mas vamos lá! Rogue One, queridos! Rogue One. Rogue One para você. Para mim, cara, Rogue One, quando eu revi, né, imediatamente quando eu terminei de ver o Andor, foi estranho que, assim, eu tinha uma visão do Rogue One, e aí quando a gente revê, aí fica com uma visão um pouco diferente. E assim, por mais que a gente saiba que o Andor é o mesmo personagem, quando você vê, claro que, assim, quando você tenta encaixar, não condiz, né? Porque lá, numa das primeiras cenas do Rogue One, o Andor mata um cara, coisa que ele não mata um cara assim, que é teoricamente um parceiro. Assim, ele não faz isso na série toda. Então, assim, e ele é mais caladão. Mais pra frente lá que ele faz um discurso, mas ele é muito calado. Então você vê, caraca, não é, eles não conseguiram encaixar isso. Assim, você sabe como é um personagem, mas tem essa pequena diferença, porque eu acho que é difícil você poder até encaixar, né? Mas assim, para mim é complementar, é muito bom. Mas se você não se apegar a esse pequeno detalhe, você acaba ó, aqui no Rogue One ele falou que nunca foi preso, que é a primeira vez que ele está na cadeia. Só que em Endor ele ficou preso lá, entendeu? Então tem umas pequenas coisas assim que eles não se atentaram. De repente, fazendo uma redublagem, podia melhorar um pouquinho a história. E para vocês, esse aí eu também não vi no cinema, não. Isso porque o Douglas não parou para analisar as lacunas da série do Obi-Wan, né? Ah, não, Obi-Wan. Já tem isso! Ainda tem isso. Porque a Leia, ela não dá a entender nos filmes que tinha tido contato com o Obi-Wan antes, né? Mas na série, né, eles construíram isso, né? Aí tem isso que o Douglas Então, mencionou aí, me mas fez aí lembrar dessas lacunas que a série do Mas Obi-Wan aí, para mim, colocou. eu não percebo essas assim. Para eu perceber, eu teria que ver a série e o outro filme logo de cara. Esse, como eu vi em Aham. sequência, então fica muito fresquinho na memória. Então é mais fácil você pegar esse pequeno detalhe. Mas vamos lá. Sobre Rogue One, cara, esse foi o primeiro filme de Star Wars que eu fui ver no cinema. Todos os outros eu tinha visto em DVD, né, na televisão. Foi o primeiro que eu falei, cara, como na época já se falava que ele já se propunha a ser o filme mais diferentão da franquia, eu falei, pô, vou lá, vou assistir.
E, cara, não me decepcionei, não. Já de cara eu entendi a proposta do filme e achei muito legal. Eu queria até que a última trilogia meio que desse um pouco de sequência a essa tônica que Rogue One apresentou, né? Que é enfocar mais nos rebeldes puramente e sair um pouco do conflito Jedi e Sith e focar mais ali nos Nessas missões, né, rebeldes, como que secundárias. eles se organizam, as missões, o que que eles tinham que fazer para poder chegar e descobrir ali como que a gente vai acabar com a Estrela da Morte, por que que é tão simples o Luke chegar lá e dar um tiro. Apesar que para mim não é simples, o Luke teve que usar a força ali. Se fosse qualquer outro cara que não tivesse acesso à força, talvez não acertasse aquele tiro na Estrela da Morte. Mas o complemento do porquê que ele dá o tiro naquele local exato tá ali demonstrado em Sim, Rogue sim. One. E o Cassian Andor, para mim, de Rogue One, ele é muito bem construído na série. E ali ele é a culminação de tudo que foi apresentado na série, toda a construção que foi feita na série, até ele se tornar aquele cara mais frio, calculista, Sim. que faz o que precisa ser feito, custe o que custar, mesmo que isso muitas das vezes custe a vida de seus parceiros, né? Quando ele tem que matar ali um espião rebelde também, né, para que o cara não acabe sendo pego pelos Sim, imperiais sim, e sim. torturado e entregue tudo, né? Eu acho que a série ela deu um complemento muito legal e é por isso que ela foi tão elogiada, apesar de não ter tido tanta audiência, mas eu acho que isso acontece por outros fatores que depois a gente vai entrar mais lá na frente quando falar das últimas trilogias, da última trilogia, que é porque a última trilogia deixou um gosto ruim na boca da maioria das pessoas, que criou uma antipatia com outras produções de Star Wars, né? As pessoas já ficam assim, pô, mas se vai ser na mesma pegada da última trilogia, então eu não sei se eu quero tanto ver assim. E acabou que na série eles resgataram aquele espírito do filme Rogue One, né? Eles resgatam para mostrar, não, a gente ainda consegue fazer um roteiro, uma pegada, dar um tom assim dramático, mais denso, mais reflexivo, né, como o Rogue One mostra. E o ponto principal, né, já falando do ponto mais positivo de Rogue One para mim, é como eles apresentam personagens que interagem com a força de uma maneira não tão evidente e explícita como os Jedi e os Sith, né? Que são ali nas sutilezas, nas pequenas ações, né? Até aquele mestre que eu não vou lembrar agora o nome, se vocês puderem me refrescar a memória, acho que é o Donnie Yen, o ator Donnie Yen que faz, né? Sim, sim. Que ele é cego, ele tem um Sim. bastão, né? A Ah, força Ele está comigo. A força está comigo. isso, pô, aquela cena pra mim ali é o ponto máximo do filme ali, é aquela cena ali. É um personagem que ele não é um Jedi, ele demonstrando a interação dele com a força através da fé, pura e simplesmente de uma espécie de fé, né? E como que ele faz ali a parte dele, faz as coisas acontecer na luta dele com os Stormtroopers apenas com um bastão de madeira, né? Apenas com o cajado dele. Eu acho essa cena ali muito muito legal, muito impactante e o final dramático, né? Que né, todo mundo morre. Sim. Basicamente, todo mundo morre. faz necessário. Ó, isso que você colocou, até para a gente finalizar aí o Rogue One, é, não posso dizer que todo mundo sabe, porque depende muito, né, do quanto a pessoa gosta de Star Wars. E o quanto ela já leu livro, viu filmes, viu séries e também o cânone através até dos quadrinhos. Mas os três grandes usuários da força, até onde se sabe, são as bruxas, são os Cavaleiros Jedi e os Sith. Eles são os elementos mais básicos que fazem com que a força ela saia da parte carnal para a parte de força externa, onde eles utilizam tanto quanto para confundir, dependendo se a pessoa tem força mental fraca, né? E É, consegue fazer a apagar a pessoa memória. exatamente. E quando ele simplesmente usa, né, os seus sábios de luz, tanto do bem e do mal, com habilidade extra ser humano, extra, né, qualquer outro elemento.
E as bruxas, né, que a gente até vê em uma das séries que é a Acolyte, e alguns outros lugares também, né? Elas As também Damas da Noite. conseguem isso, elas conseguem manipular forças midi-chlorianas de uma maneira qual, né, elas podem fazer coisas extraordinárias. E Rogue One, gente, ele realmente fecha o ciclo ali de como é o mundo de Star Wars quando os Jedi, os Siths e as bruxas não estão presentes diretamente. Eles mostram o ser humano normal, o alienígena normal, que está lutando por uma vida mais tranquila dentro da galáxia. Né? Assim por dizer, eles não querem o comando de Palpatine, mas também não querem uma república que não traga a eles os benefícios necessários. Então, são os povos da galáxia, né, em si lutando para se libertar da tirania, tanto quanto da república, tanto quanto do império. Né? Porque se a gente for para pensar, Palpatine inicia o seu poderio dentro da república. Depois ele transforma no império para ser absolutista, né, extremado. E assim, Rogue One se mostra, como o tio Doug e o tio Rael botaram muito bem ali para frente, como um filme que realmente inicia o que a gente vai falar daqui a alguns instantes, que é o episódio. Certo. Só uma observação, né, nessa cena final do Rogue One, né, da explosão lá do planeta, aí o Endor, ele tá abraçado lá com a menina, e aí só dá o clarão, né? Então, assim, você deduz que ele morreu. Mas se eles quisessem, né, da mesma forma que eles fogem da explosão lá por um triz no primeiro momento, eles podiam, né, fazer um retcon ali que alguém foi buscar ele, entendeu? Porque a Ah, gente não vê só, o só. corpo dele sendo desintegrado. Pô, o planeta inteiro, Douglas, foi Não, sim, explodido. sim, eu tô Só falando. se, só se, aí eu vou ser bem nerdão aqui, só se eles acessarem aí o mundo entre mundos Não, e assim não, sim, é como. porque, olha só, tem aquele lance da. Você vê tudo sendo destruído, dá aquele clarão, mas não chegou neles ainda. E aí você entende que ele morreu. Para mim, ele morreu, sim. Mas eu estou falando por não ter mostrado o corpo deles sendo desintegrado, só ver aquele clarão, o abraço. Eles podiam fazer um retcon ali que uma nave vem buscar eles ali e sai capengando, igual aconteceu lá atrás, entendeu? Mas assim, isso não vai acontecer É, porque eu não fez. tem uma curiosidade aí que se você reparar nessa cena, Douglas, o Cassian Andor, ele dá uma olhada para a câmera, ele tá abraçado lá com a menina e nos momentos finais ele abre os olhos. Não sei se você reparou isso. Ele abre os olhos nos momentos finais assim que a explosão vai pegar. Ele olha para frente assim. Mas quebrando a. Né? Aí alguns dizem que foi um erro de gravação, outros dizem que foi um corte proposital que o diretor quis para dar algum peso maior na cena.